Então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre uma lista de opções de reforços para o Paysandu buscar antes do início da Série B. Será que tem algumas boas opções para alguns setores que já foram especulados? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Lembrando que o Paysandu tem conversas com alguns outros atletas, fechou algumas outras contratações, que quando terminar eu deixo aqui na tela final para vocês, que pode ser que seja a mesma função que eu vou trazer de atletas aqui nesse vídeo. Mas eu listei aqui alguns atletas que eu acho que estão jogando muito bem, duas opções que jogam fora do país, um estrangeiro e dois jogadores então que estão se destacando nos estaduais, que não é muito conhecido. Vou comentar aqui então com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot, contei com a ajuda de vocês, torcedores do Papão, para chegarmos a essa próxima meta, que é 56 mil inscritos. Esse aqui é um canal que nós postamos apenas notícias dos times fora do eixo, então Paysandu, Vitória, Remo, Santa Cruz, vários times aí espalhados pelo país. Se você puder se inscrever e ajudar a gente a chegar a essa marca e receber, né, de brinde aí mais vídeos aqui do Papão. Bom, então vamos lá, né? A primeira opção seria para um centroavante, que é em relação ao Guilherme Bisoli, vou deixar aqui para vocês, é um centroavante de 26 anos de idade, que está atualmente lá na Tailândia, clube no qual ele foi contratado na temporada passada, né? E assim, começou a jogar com mais frequência agora em 2024, onde ele tem 5 partidas e 10 gols. Não é ao contrário, não é 10 jogos e 5 gols, que já seria bom, né? É 5 jogos, 10 gols marcados e uma assistência, jogador que eu acho muito interessante. Como assim? Porque ele já tinha sido muito bem, por exemplo, na Série B, ou na Série A de 2022 pelo Avaí, 32 jogos e 14 gols, a maioria deles foram de pênalti, mas mesmo assim é um cara que tem essa competência muito boa. Se não tiver ganhado agora foram 7 ou 8 de pênaltis e o restante bola rolando, né? E assim, fez 14 gols pelo Avaí na Série A e foi um dos artilheiros da competição. Eu não sei agora se foi o Pedro Raul e ele, né? Bem empatado como artilheiro. E aí, em 2023, ele estava ainda no Atlético Paranaense, onde terminava o seu contrato. Ele não foi para nenhuma outra equipe até ir para o Ceará na reta final do ano, com 17 jogos na Série B, 3 gols e 2 assistências, e agora indo para a Tailândia, o que me surpreende bastante. Eu acho que é um jogador que tem sim muito espaço. Ele joga como um centroavante mesmo, então quem sabe não poderia ser um companheiro para o Nicolas nessa posição, e tem apenas 26 anos de idade, então é bem jovem, né? Além disso, né, ele é um jogador que é revelado na base do São Paulo. No São Paulo jogou profissionalmente 2 jogos, depois jogou também no Atlético Paranaense, sempre com muito potencial. Eu lembro dele em 2020 mesmo, ele tinha 22 anos, né? Em 2020 ele foi super bem, 31 jogos, 9 gols, e aí foi emprestado para o Cruzeiro na Série B, 11 partidas e 1 gol. 2021 até termina bem a temporada quando volta do Cruzeiro, 7 gols em 28 jogos, e 2022, 6 partidas antes de ser emprestado para o Avaí. Seria a minha primeira recomendação, né, para o Paysandu, essa alternativa então do Bisoli. A segunda opção aqui seria para uma função que o Paysandu ainda busca no mercado, que é um lateral esquerdo. Quem que eu indicaria para esse setor? Seria o Patrick. Não é um nome muito conhecido porque ele é muito jovem, né? Tem apenas 21 anos de idade, é um lateral esquerdo que vem fazendo muito sucesso na base do São Paulo, tá? Nessa atual temporada. Só para você ter uma ideia, né? Ele nesse ano começou a jogar no profissional, mas soma apenas 2 partidas até aqui no Campeonato Paulista. Tem mais de, acho que 12 jogos, ele jogou já, o São Paulo já jogou na temporada, ele só entrou em 2. Então, tem sido muito mais reserva do que qualquer outra coisa. Ele que começa a jogar profissionalmente em 2022, naquela época com 19 anos, uma partida pelo São Paulo, ano passado 12 jogos e uma assistência, e nesse ano, né, com 2 partidas disputadas. Não acho que o São Paulo vai devolver ele, por exemplo, para o time sub-20 de novo, e não acho, por exemplo, que ele vai jogar somar 20 jogos na temporada, 25, eu acho que ainda assim seria muito pouco, e quem sabe um empréstimo para a Série B poderia ser uma alternativa aí, né, do Patrick na competição. O Paysandu então disputando a Série B é uma vantagem bem interessante, porque termina o estadual, ele vai lá e apresenta para o São Paulo, ó, projeto do jogador jogar uma Série B, por exemplo, pelo clube e se valorizar, quem sabe, no final da temporada. Eu acho que poderia ser uma alternativa. Tudo bem que o Paysandu fechou com o Kevin recentemente, né, o retorno do jogador que foi muito bem, mas eu acho que precisa de mais um lateral esquerdo para essa temporada. Ele que foi muito bem na base do São Paulo, destaques para 2020 e também em 2022, é um jogador que fez todas as suas categorias de base, sub-15, sub-17, sub-20 e inclusive com várias participações na categoria de base da seleção brasileira. Então seria uma aposta, mas um jogador que poderia, na minha opinião, ser um ótimo reserva, né, para essa função. Bom, outra opção aqui nesse vídeo é em relação ao meio campista Christopher. Ele que tem 25 anos de idade, é um dos grandes destaques do Boa Vista do Rio de Janeiro nessa atual temporada. Nome que eu acho ele muito interessante. Eu lembro que eu fui assistir um jogo lá do São José em 2022, quando eu estava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e achei esse cara sensacional, já era muito diferente e viveu
uma boa fase. E assim, ele realmente tem números interessantes desde o ano passado, onde conseguiu o acesso da Série B para a Série A com o Criciúma, 32 partidas, um gol e uma assistência, e me surpreendeu, sinceramente, ele ter ido pro Boa Vista, porque, pô, não é um time que iria disputar, não vai disputar a Série B, não vai disputar a Série C, e apenas o Campeonato Carioca, mas é ótimo que tem uma visibilidade muito grande, e o cara tá fazendo chover no Campeonato Carioca. 11 partidas, 3 gols marcados e 6 assistências, o cara tem 9 participações em gols, em 11 jogos, e ele não é um meia ofensivo, não é um meia de criação, é um meio campista central. E assim, os últimos anos dele mostra isso, né? Ele fazia 5 gols, 2 assistências por temporada, que já eram números muito bons, né? Jogou no São José desde 2018 até 2022, 2021 e 2022 na Série C. Os números dele somando Série C e Campeonato Gaúcho da primeira divisão foram o seguinte, ó. No total, 64 jogos, 10 gols e 4 assistências. Eu vou deixar também aqui para vocês um mapa de movimentação dele no Campeonato Carioca. Eu peguei o último jogo dele, foi até o dia 3 de março, tá? Que foi contra o Bangu, que inclusive ele marcou um gol e uma assistência. 7.47 a nota média dele no SofaScore, sensacional. Dá pra ver que ele tá em todos os setores no meio de campo e não joga lá na frente, né? Ele volta ali para receber a bola e ajudar nessa construção de jogada. No momento ele tinha então, né, 11 jogos, 10 como titular, 3 gols e 5 assistências no Campeonato Carioca. A outra assistência, se eu não estiver enganado agora, foi em outra competição. Mas enfim, realmente um número bem interessante, é um jogador que eu ficarei de olho aí pro Paysandu. Acho que com certeza vai aparecer outros interessados nele, ainda mais que o Criciúma propriamente, né, que está na Série A, o Atlético Goianiense, o Juventude pode acabar pegando, né, o jogador, o Juventude mesmo, que ele é de Porto Alegre, né, então é uma cidade próxima, acho que poderia, quem sabe, ter esse interesse, né, do atleta em voltar para o seu estado, mas sinceramente é um nome que, se eu fosse o Paysandu, faria um esforço para contratar. Pô, ele, o Robinho ali, eu acho que ficaria bem forte no meio de campo, com alguma outra opção, né, um pouco mais defensiva, e tendo esses dois para criação e armação de jogadas. Bom, para terminar aqui com vocês, a última opção nesse vídeo é de um ponta colombiano, que é o Juan Córdoba. Ele que tem apenas 20 anos de idade, vem se destacando demais no Deportivo Cali, e é um nome que eu ficarei de olho. É claro, é um jogador que, pelos números que tem, eu não ficarei surpreso se alguma outra equipe da Série A, ou por exemplo, primeira divisão da Argentina, demonstrasse interesse, mas o Paysandu já conseguiu convencer o Wesley Garcia, venezuelano, a vir, né, de graça, inclusive. Acho que poderia, quem sabe, ficar de olho nessa opção, que é o Juan Córdoba. Ele que joga como ponta direita e ponta esquerda, tem apenas 20 anos de idade, é canhoto e tem chamado muita atenção pelo Deportivo Cali da Colômbia. Nessa atual temporada, 9 jogos, 6 gols marcados e 2 assistências. E assim, né, Gustavo, então teria que ir atrás do jogador e comprar? Não, porque o contrato dele, pelo que eu vi até aqui, vai até o mês de julho. Então já pode assinar um pré-contrato e chegar de graça, ou oferecer uma pequena compensação financeira ao Deportivo Cali, ou manter um percentual do jogador, que eu acho que poderia ser uma alternativa bem interessante. Ano passado ele já tinha jogado como profissional, 24 jogos, mas apenas um gol e uma assistência, e agora então vem deslanchando, marcando muitos gols, né, com o Deportivo Cali. Acho que poderia ser uma alternativa assim interessante. E você? Qual opção você acha dessa aqui que seria mais interessante? O Juan Córdoba, que joga como ponta esquerda, ponta direita, o Christopher como camisa 8, meia central, o Patrick, né, lateral esquerdo, e o Guilherme Bisoli, que seria uma opção para centroavante. Você acha que precisa de outros atletas? Gustavo, acho que precisa de um zagueiro, um lateral esquerdo, um lateral direito, né, melhor dizendo. Pode deixar aqui embaixo e quem sabe eu não trago uma parte 2. Agora, se você quiser ver também outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal, de um meia ex-internacional e outro Grêmio, né, que está sendo especulado na equipe do Paysandu, clica aqui e confira. E outras atualizações recentes, o projeto de clube empresa, a playlist com mais de 400 vídeos aqui do Paysandu que já postamos, está aqui na tela final. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!